Olá, estudante, professor Leonan Rodrigues de História, aqui na plataforma Gonçalves Dias, com as atividades curriculares complementares, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. Pegue papel e caneta e vamos para a nossa aula. Bom, na nossa aula, nós vamos tratar aqui sobre a Revolução Russa, em 1917, um acontecimento marcante dentro da história mundial, mas que vai reverberar também para outras partes do mundo. Não vai ficar somente, claro, lá na antiga Rússia. E vai chegar até o Brasil, por exemplo. E vai, claro, dar tons a vários partidos políticos e, claro, a vários escritos também, a teoria marxista e outros, então, que vão se debruçar sobre essa Revolução Russa e, claro, explicar que existiria, então, um regime diferente daquele que era pautado no capitalismo. Nós vamos entender que a Revolução Russa ela também vai estar tensionada durante um período que o mundo se assustou em relação à Primeira Guerra Mundial. Nós vamos tratar aqui um pouco sobre a Revolução Russa. Vamos lá. Então, primeiro contexto pré-revolucionário da Rússia. Antes da Revolução, o regime político da Rússia lembrava um antigo regime, sendo uma monarquia absoluta ligada à Igreja Ortodoxa. A política, o Império Czarista de Nicolau II, com caráter absolutista. E a economia, principalmente agrícola, com industrialização recente e concentrada em poucos centros fabris. Então, olha só, nós temos ainda um Império Russo, ainda uma monarquia czarista com Nicolau II. Nós temos ainda, enquanto a Europa ali estava avançando num processo industrial, a Rússia ainda estava bastante agrícola, tinha poucos centros fabris. Então parece que a Rússia estava atrasada. Não, a gente não pode pensar que aqueles países mais industrializados estavam à frente e os outros menos estavam atrás. Não existe essa escada. Estavam num contexto, claro, diferente. Mas havia um Estado bastante absolutista ali, com os seus ideários absolutistas, e o czar era, de fato, aquele que comandava todos e todos. Então, nós temos esse cenário, inicialmente, nesta Rússia. É nesse cenário que nós vamos, claro, ter esse progresso, ou esse processo, melhor dizendo, do avanço de ideias que iam contra, claro, principalmente a esse momento, em que a Rússia totalmente ou praticamente agrária e que não estava acompanhando, economicamente falando, ao que os outros estados que estavam ali também faziam. Então, era um território diferenciado, se nós formos ver pelo ponto de vista político, econômico e social também. Nós vamos entender um pouquinho mais como é que se dará esse processo revolucionário. A sociedade, o clero ortodoxo e a nobreza desfrutavam de privilégios, enquanto a burguesia estava em estágios iniciais e a classe operária era explorada e não tinha proteção legal adequada. A população era majoritariamente rural, com os camponeses ainda sujeitos a vestígios de servidão. Então, olha só. Olha como é composta essa sociedade. Nobreza e clero. A burguesia estava por lá. Mas a maior parte da população estava numa condição servil. Estava, de fato, sendo apertada por quem estava acima e quem detinha os privilégios. Então, claro que era uma sociedade que tinha bastante elemento para explodir um processo revolucionário. Porque você tinha uma boa parte da população sofrendo exatamente esses privilégios concentrados à mão de poucos, e isso, claro, fazia com que impostos, esse processo de servidão, de produção, fosse mais extenuante. Então, nós tínhamos ali elementos suficientes para uma revolução. Existiam elementos ali sociais, dessa estrutura social que se compunha a Rússia antiga, para explodir uma revolução. A insatisfação crescia, processo de fome, de escassez também estavam ali presentes. E isso, claro, vai culminar em manifestações.
dessa população que, claro, não queria mais, né, ver esses privilégios dessas classes abastardas nas costas deles, enquanto, né, camponeses ali. Mas vamos entender um pouco mais sobre esse processo. O Partido Operário Social-Democrata Russo, de orientação marxista, era a principal força de oposição ao czarismo. E ele se dividia-se em bolcheviques e mencheviques. Então, o Partido Operário já existia, social-democrata. E ele aí começava a dizer, bom, esse modelo está equivocado, principalmente porque você tem a orientação aí marxista, né, que trata sobre, né, muita gente, claro, fala do Marx como se fosse alguém que fosse comer criancinha, etc. e tal, mas Marx, ele, de fato, ele dá o fundamento, o elemento essencial para que a revolução acontecesse, porque dentro dos seus escritos, o Capital é um dos principais, ele vai exatamente colocar em xeque o capitalismo, enquanto sistema hegemônico, e coloca que era necessário, que é possível, claro, um outro sistema, né, que é o que nós vamos ter em relação à questão do comunismo, né, do socialismo e comunismo. Então, esse partido ele já começa a, claro, beber desta fonte e a enfrentar esses ditames colocados por essa classe, principalmente pelo czarismo, que se beneficiava e, claro, tinha este apoio, né, tanto da igreja como também dessa própria nobreza. Então, ele inicia um processo, uma caminhada de confronto a esse processo que então se colocava na Rússia. Mas vamos ver um pouco mais à frente. Bom, e quem eram os bolcheviques? Eram liderados por Lenin, que defendiam a revolução proletária e a mobilização popular contra o regime, visando estabelecer um Estado operário e socialista, através de um partido centralizado e disciplinado. Observe bem para as características, né, dos bolcheviques. Então, era liderado por Lenin e disse, vamos ter um Estado operário, centralizado. Precisa ter esse Estado para que a gente possa avançar, para que a gente possa superar essa desigualdade ou superar esse ambiente hostil que a maior parte da população da classe operária estava inserida dentro dessa Rússia antiga. Vamos ver o outro partido, os mencheviques. Os mencheviques eram liderados por Martov, propunham uma oposição mais moderada ao regime, defendendo uma transição gradual do liberalismo português para o socialismo. Enquanto os bolcheviques diziam que era para ter a implementação imediata de um partido operário, os mencheviques não. Martov dizia, vamos com calma, né? Vamos fazer uma transição, né? Vamos experimentar, né, esse liberalismo burguês e depois passarmos para o socialismo. É necessário que aconteçam essas gradações, esses estágios. Então era algo mais moderado. Também, claro, fazia frente a esses ditames do czar, mas eles com o pé um pouco mais no freio, enquanto os bolcheviques diziam não, né? Dizia que era para, de fato, ir para a Revolução e chegar, de fato, a tomar o Estado, inaugurar um Estado operário. Existiam também outros grupos, né, que eram socialistas revolucionários e anarquistas, e que defendiam, de fato, o fim do Estado, principalmente o anarquismo. Então, eram grupos que já estavam, né, fora desses dois parâmetros aí que geralmente nós conhecemos, de bolcheviques e mencheviques, mas que também transitavam nesse processo contra o czar na Rússia. A Revolução em 1905. Trabalhadores e cidadãos se reúnem em frente ao Palácio de Inverno com o propósito de entregar uma lista de reivindicações ao czar. As forças do czar reprimem violentamente a manifestação, resultando em quase 100 mortes, conhecido como o Domingo Sangrento. Então a Revolução ela começa em 1905. Em 1917 é quando você tem, de fato, aí, didaticamente, a proposição da Revolução, do ápice. Mas ela começa em 1905, quando os trabalhadores, então, marcham para esse Palácio de Inverno, né, na tentativa de serem recebidos pelo czar. Então eles levam uma lista de reivindicações para que pudessem, então, serem atendidos. Ao contrário disso, o czar manda ao exército, a força, lembra que eu sempre tenho retomado nas aulas que essa força é utilizada para tentar abafar qualquer tipo de processo revolucionário, até mesmo de revolta, e aí você tem o que ficou conhecido como Domingo Sangrento, na qual essas 100 pessoas morreram. Isso foi aí um estopim também para esse processo, né, de avançar cada vez mais, né, na tentativa de derrubar
esse regime monárquico que então estava na Rússia Antiga. Então, o Domingo Sangrento marca, em 1905, essa revolução, ou processo revolucionário que se dá na Rússia. Vamos pôr para frente. E aí você tem os desdobramentos. Greves e revoltas surgem na Rússia como resposta ao Domingo Sangrento, e a repressão do governo czarista conduz a diversas mortes, detenções e exílios. Então, não parou com a morte desses 100, foi um combustível a mais, então outras greves surgiram, outras rebeliões surgiram, e o Estado, tentando manter a dita ordem, né, estabeleceu mais ainda, né, uma dura repreensão contra estes sujeitos. E aí você tem mortes, exílios, prisões, que vão acontecer nesse período. O czar convoca a Duma, uma assembleia composta por representantes do povo, predominantemente nobres e burgueses, e aí vai surgir os sovietes, que são os conselhos populares formados por representantes dos trabalhadores, dos camponeses e dos soldados. Essa Duma, gente, era um faz de conta, era uma assembleia que tinha lá um representante do povo, mas ele era a minoria, porque a maioria estava lá, claro, nas classes mais abastadas, que tinham os privilégios. Então, isso era somente para fazer de contas. Olha, nós estamos querendo resolver o problema. Né? E aí os sovietes é importante, porque essas associações, esses grupos, eles vão ser fundamentais para a Revolução Russa de 1917. Então, eles, de fato, começam a engajar-se mais, a fazer mais proposições, a tentar também, claro, trazer uma educação, né, para a Revolução, no sentido de ampliar, né, o conhecimento daqueles que participavam. Então, são grupos bem importantes, né, que são formados nos vários lugares e territórios dessa Rússia aqui que nós estamos estudando. E aí nós temos a fase burguesa da Revolução, fevereiro de 1917. Então, a crise revolucionária se aprofunda na Rússia, inflação descontrolada, desemprego, protestos operários, greves e derrota das tropas russas nos campos de batalha. Os trabalhadores e cidadãos ocupam o Palácio de Inverno, resultando na queda do czar e na formação de um governo provisório de tendência liberal. Por isso nós estamos colocando aqui como uma fase burguesa, porque o Estado, o governo que se instaurou, ele foi de cunho liberal. Derrubou o czar, que era, de fato, a grande meta, né, o objetivo daqueles que estavam dentro desse processo revolucionário. Mas ainda não era o ideal, por isso que é uma fase liberal. Os moderados vão tomar o poder, o czar derruba. Mas ele cai também, gente, não só por conta das revoluções, mas porque as revoluções trouxeram também à tona um problema grave. Problema econômico, político, de organização desse Estado que ainda trazia requisitos ainda da servidão, requisitos ainda de uma monarquia absolutista que estava praticamente eliminada dentro do processo ali, daquele momento do século XX, na Europa como um todo ali. Então, esses problemas internos fizeram com que acelerasse esse processo. Agora, essa primeira fase é uma fase liberal, mais moderada. Vamos ver um pouco mais sobre esses momentos. Surge a dualidade de poderes, né? O soviético, Petrogrado, versus o governo provisório. E a Rússia continua na guerra. Manifestações populares contra a guerra, por terra e pão. Então, a guerra que está se falando, já a Primeira Guerra Mundial, você continuava lá. E isso trazia cada vez mais problemas para a própria Rússia. E principalmente a falta de pão, de comida para as pessoas. Isso gerava, claro, mais insatisfações e mais pessoas que entravam dentro desse processo revolucionário. E aí, olha só, os soviéticos, que aqueles grupos, né, camponeses, trabalhadores, começam a entender que, bom, não é isso que nós queríamos. Com esse governo provisório aí não dá certo, porque ele tem toda a roupagem e a sua essência liberal. E não é isso que eles queriam, não era isso que eles pregavam, não era isso que eles queriam que acontecesse. Então, e a Rússia, por manter-se ainda na guerra, ela vai, claro, ter seus gastos ampliados. E isso faz com que, então, esse governo provisório ele também não tenha uma sustentação, porque ele acaba não promovendo as mudanças que a maior parte da população queria naquele momento. Um pouco para frente agora. E aí, Lenin volta do exílio e apresenta ao Partido Bolchevique as teses de Abril. Paz imediata, todo o poder aos sovietes, dissolução do governo provisório. Lenin estava, né,
na Suíça, numa condição, né, em que ele estava exilado. E aí o que é que acontece? Olha, para a Rússia sair da guerra, né, para essa revolução andar, Lenin então volta, pega um trem, chega na Rússia, e aí ele apresenta aos bolcheviques a sua tese de abril. Então, olha, vamos sair da guerra, o poder é dos soviéticos, o Estado deve ser dos soviéticos, e vamos colocar essa revolução para andar. Essa revolução está a passos lentos ou está indo na direção errada. Então, o papel de Lenin é muito importante nesse processo. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. E aí nós temos a fase bolchevique da Revolução, outubro de 1917. Março a outubro, várias mobilizações populares pela paz e por reformas políticas e econômicas na Rússia. Lenin propõe ao Partido Bolchevique a derrubada do governo provisório e a tomada do poder. Em 25 de outubro de 1917, antigo calendário russo, o Soviético de Petrogrado, sob a direção dos bolcheviques, toma o poder. As principais ações realizadas pelos bolcheviques incluem a estatização de indústrias, grandes propriedades rurais, mineração, comércio exterior e sistema financeiro. E também houve a revogação dos títulos de nobreza. Então os bolcheviques tomam o poder. E aí, de fato, nós temos uma fase da Revolução da qual os soviéticos já haviam sido discutido, que era a questão do Estado operário. Então você sai daquela perspectiva liberal, né, com os mencheviques, e agora os bolcheviques, de fato, começam a ter os aspectos já cobrados anteriormente por esses grupos que eram soviéticos, principalmente com a estatização de vários segmentos econômicos, né, e principalmente das terras dos nobres, e aí o título de nobre já não tem mais valor algum, porque de fato é revogado. Então aí nós temos a revolução andando a passos mais aligerados dentro desse processo. Também houve, né, a separação entre igreja e Estado, a promoção da igualdade e soberania dos povos russos e a garantia de liberdade de expressão, imprensa e direito de greve. E aí você tem Lenin a Stalin. De março de 1918, a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk entre Rússia e Alemanha, que definiu as condições para a paz, só que em 1918 a 1921 você tem a Guerra Civil. O Exército Vermelho, liderado por Leon Trotsky, vence as forças contra-revolucionárias, Exército Branco, mais frente das potências capitalistas. E aí, por que isso? Porque na Rússia, você teve o apoio de alguns grupos que tentavam retomar uma perspectiva mais liberal. E aí os países externos à Rússia começaram então a apoiar esses grupos, que é o Exército Branco, que tentava, né, uma retomada desse poder. Só que aí você entra a figura de Stalin, né, do Exército Vermelho, né, que vai tentar exatamente barrar esses contra-revolucionários, que tentavam, claro, manter a Rússia em outro status, no status, por exemplo, dos mencheviques, que eram liberais. O comunismo de guerra, que eram medidas severas para derrotar a contra-revolução e salvar o Estado bolchevique, controle da produção e do consumo, confisco também da produção agrícola, e em 1921 a adoção da nova política econômica, que eram medidas capitalistas provisórias para estimular a economia estagnada pela guerra civil. Então, olha só, gente, o senhor acabou de falar que agora eles tomaram, os bolcheviques, o poder, implementaram, né, o comunismo, e vão utilizar o capitalismo ou ações, estratégias capitalistas. O entendimento deles era que isso era algo provisório, algo que seria somente para tentar equilibrar as contas, a economia da Rússia, e aí sim implementar. Mas assim, os confiscos, né, a questão mais ditatorial, ela vai acontecer, por conta exatamente dessa contra-revolução dentro da própria Rússia. Então você tem uma revolução em curso e uma contra-revolução tentando fazer com que esta primeira parasse. Mas, claro, ela vai avançar. Em 1922, a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1924, morte de Lenin. E após 3 anos de disputa política, Stalin vence Trotsky. E aí, em 1927 a 1953, você tem uma ditadura stalinista. Repressão política e modernização econômica com os planos quinquenais. Então, Stalin, né, ele vence essa disputa e inaugura uma ditadura stalinista que vai durar bastante tempo dentro desse processo da Revolução. Então, a Revolução, ela de fato,
ela atinge, né, alguns daquilo que estavam sendo discutidos anteriormente, mas, claro, de uma roupagem ou um modus operandi diferenciado. Bom, vamos então para o nosso exercício. A Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2011, com a ANEP, uma política econômica, o comércio interno foi liberado, permitiu-se o funcionamento de pequenas e médias empresas privadas, estimularam-se os investimentos estrangeiros, instituiu-se o pagamento de horas extras e de prêmios aos trabalhadores e criou-se o imposto sobre propriedade urbana. Durante a Revolução Russa, o NEP foi aplicada no contexto. Letra A. Do fim da Guerra Civil, 1918-1921, devido à destruição da economia nacional e às tensões pela aplicação do chamado comunismo de guerra. Letra B. A tomada de poder pelos bolcheviques em outubro de 1917, pois a economia russa crescia em função da Primeira Guerra. Letra C. Do fracasso dos planos quinquenais que geraram a estagnação da economia soviética a partir de 1930. Letra D. Da Revolução de Fevereiro de 1917, pois os mencheviques apostaram na reestruturação da economia russa por meio das grandes obras de infraestrutura. E letra E. Da morte de Lenin e da ascensão de Stalin, que estabeleceu um rígido e eficaz controle sobre as atividades produtivas. A resposta certa é a letra A, do fim da Guerra Civil de 1918 a 1921, devido à destruição da economia nacional. Nossa aula chega aqui ao final, mas você pode acompanhar no material que está sendo enviado para vocês, outras orientações, outras questões. Não esqueça de seguir a plataforma Gonçalves Dias nas redes sociais, lá no canal do YouTube, sinalizar lá o sininho para que você possa receber as orientações e novas postagens de vídeos. Bom estudos e até a próxima aula.